Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos então iniciar um novo capítulo, no nosso estudo, capítulo número 6, da vida espírita. Esse capítulo está na parte segunda do Livro dos Espíritos. Nós vamos falar hoje, nessa primeira parte desse estudo, sobre espíritos errantes. Um assunto muito interessante para nós, Porque pode ser que muitos de nós, a gente tivesse tido um contato, talvez com outros ensinamentos, outras bagagens, de outras filosofias, de outras religiões, em que dentro destas compreensões, que nos foram, em outros momentos nos foi apresentado, pode ser que para essas filosofias ou para essas religiões, para esses ensinamentos, nós fôssemos seres que, quando morressem, ou seja, com o fim deste corpo físico, ou desta nossa existência, nós ou fôssemos para um céu, ou nós fôssemos para um inferno, ou que nós fôssemos para uma região como um purgatório, para que nós pagássemos pelas dívidas que cometemos, ou que nós, após a morte do corpo físico, dormíssemos, a gente dormiria até que um dia nós fôssemos chamados. Diversas situações nos são apresentadas, diversas interpretações nos são apresentadas, mas a doutrina espírita nos esclarece através de uma filosofia muito simples, Ela é complexa no sentido de que nós temos muito a aprender e muitos dos seus ensinamentos, nós precisamos ou demandam de nós muito estudo e nesse sentido, assim como qualquer outra ciência, demanda o nosso esforço. Mas ela é simples no sentido de que nos apresenta uma chave específica para nos permitir compreender a bondade, a justiça, a misericórdia divina, que são as reencarnações. Ou seja, onde existe a justiça divina? A justiça divina, ela nos é mostrada a partir do momento em que todos nós somos criados simples e ignorantes. Começamos todos nós do mesmo ponto de partida. Somos criados todos iguais e com a mesma aptidão a progredir. Todos nós temos a mesma destinação e começamos do mesmo ponto de partida. Só que, ainda, ajuntando a esta justiça em que nós todos fomos criados do mesmo ponto, temos também, a cada um de nós, o resultado das nossas próprias obras. Então, todo o esforço que nós fizermos, todo o esforço que nós empregarmos no nosso progresso espiritual, ou seja, no aprendizado, no estudo, nas experiências que nos enriquecem e na absorção dos reais valores que são trazidos, que são permitidos de se aprender através dessas experiências, das qualidades morais que nos são desenvolvidas através deste contato que temos uns com os outros. Então, essas características morais, esse senso moral que vai se desenvolvendo em nós, à medida que nós também desenvolvemos a nossa liberdade de escolha, em que todos nós temos a possibilidade de escolher entre um e outro caminho. E dentro desses caminhos, ou dentro dessas escolhas que nós optamos, nós temos, cada um de nós, as consequências dessas próprias escolhas. E nisso, Deus nos permite uma liberdade relativa para que nós todos, através do nosso próprio esforço, possamos aprender cada vez mais o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado, o que causa dor, o que causa alegria, para que nós, neste processo de aprendizado, tenhamos todos a possibilidade de adquirirmos esses valores e, à medida que nós vamos construindo esta bagagem, nós, ao mesmo tempo, construímos a felicidade em nós, que é o resultado, ou que é a consequência do mérito de saber, de conhecer, de compreender e de cada vez mais se aproximar de Deus, de compreender a sua bondade, a sua vontade. Então, essa justiça de Deus, ela se dá através, ou a partir desse momento em que todos nós somos criados simples e ignorantes, até o momento em que todos nós temos as possibilidades por nós mesmos de escolher, de termos um mérito das nossas próprias escolhas, dos nossos próprios atos, e também temos ou sofremos as consequências das escolhas que nós mesmos fizemos. Então, nisso nós vemos a bondade e a misericórdia de Deus se traduzindo através dessa justiça. Mas aí nós podemos pensar, mas como que em uma existência eu posso aprender tudo isso? Como que na minha vida, como nós estamos aqui hoje, como que eu posso aprender tudo isso e como que eu posso me melhorar? É aí que está, ou é aí que entra, mais uma vez, a misericórdia divina, que nós comentamos no começo, que a doutrina espírita nos oferece um meio muito simples de compreender, que é o que se dá através das reencarnações. Essa providência na nossa vida que nos oferece as oportunidades adequadas e necessárias ao nosso aprendizado, ao nosso progresso espiritual. E quando a gente coloca as reencarnações para tentar compreender essa justiça divina, a gente entende de uma maneira muito simples como que esse processo todo se dá.
E aí a gente compreende todo o amor de Deus que nos oferece sempre as oportunidades. E aquele Deus temerário, aquele Deus que castiga, ele deixa de existir porque nós, então, colocamos a nós mesmos, né, a responsabilidade dos nossos atos. Né? Nós colocamos o protagonismo daquilo que acontece na nossa existência com vistas a nós mesmos como sendo esses grandes atores. Né? Somos nós que construímos esta bagagem, né? A bagagem de nós mesmos. Então, as reencarnações são para nós um meio muito simples, né? Mas ao mesmo tempo muito consolador e esclarecedor. E aí, quando a gente fala sobre reencarnação, inclusive em outras filosofias, inclusive muito antigas, né, nós poderíamos pensar nestas transmigrações, ou seja, essas mudanças de corpos. Né? E nós já falamos uma vez sobre isso, né, das transmigrações progressivas, que a doutrina espírita nos esclarece. As nossas transmigrações, ou seja, o progresso que nós vamos construindo enquanto espíritos, é sempre em uma marcha ascendente, ou seja, sempre progredindo, melhorando, né, caminhando para frente. Ou seja, nunca retrocedendo. Em outras palavras, né, para ser bem específico, algumas doutrinas, né, poderiam trazer uma ideia de que estas reencarnações poderiam ser do homem para o animal e vice-versa. Né? O que se chama, a própria doutrina espírita nos esclarece muito, né, é a metempsicose, que seria uma transmigração direta entre o homem e o animal, o que a doutrina espírita esclarece não sendo possível de existir. As nossas reencarnações são sempre em corpos, no nosso caso, já no nosso nível evolutivo, são sempre em corpos da espécie humana, né? E nós vamos então sempre progredindo, nunca retrocedendo, no caso de retornando a um corpo de um animal. Isso não acontece. Né? Mas existem filosofias que dizem isso, né? O que a doutrina espírita esclarece como sendo errôneo. Né? E uma coisa que é importante da gente lembrar, né? Abrindo simplesmente um parênteses muito simples, né? Os espíritos, né, ou o princípio inteligente que se individualiza, né, e que passa pelos diversos reinos, que inclusive chega no reino animal, assim como seguindo um processo, né, de progresso espiritual, este ser está lá nos animais, ele também está progredindo. Ele é um ser espiritual inferior a nós. Isso a doutrina espírita também nos esclarece. Mas é um ser espiritual que está em vias de progredir e vai chegar um momento em que ele vai alcançar a racionalidade, né? Ou a faculdade da razão, que hoje nós já temos. Então nós vemos, né, que o progresso espiritual ele é sempre progressivo. Isso é muito consolador e nisso nós vemos a bondade de Deus se traduzindo em tudo que a gente vê. E com relação ainda a esse progresso, e aí que vem o nosso estudo de hoje, né, a gente pensa sobre essas mudanças, né, de corpos, ou seja, nós aqui, né, desencarnando, né, ou seja, acabando com o nosso corpo físico, né, nós vamos então, e aí que vem a grande questão, tomar um novo corpo, né, logo na sequência, para continuar esse progresso? A gente pode pensar assim, tá bom, eu entendi que existe a reencarnação. Eu entendi que nós passamos por diversas vidas corporais para que o espírito tenha a possibilidade de se talhar, né? Ou seja, de se construir, de progredir. Eu entendi isso. Mas será que estas vidas se dão logo uma na sequência das outras? Ou seja, no momento em que eu desencarno, eu já tomo um novo corpo logo na sequência? Esta é uma grande questão. E a doutrina espírita nos esclarece a respeito disso. Ou seja, será que existe uma condição que separa essas duas existências corpóreas? Ou seja, um intervalo de tempo que separa essas duas existências uma das outras? Né? A doutrina espírita nos esclarece que sim. Né? Esse período existente entre uma encarnação e outra, na qual espíritos que ainda precisam progredir, espíritos que ainda precisam expurgar de si imperfeições, já que não são espíritos puros, né? Ou seja, que não alcançaram o fim da nossa escala de progresso espiritual, esses espíritos, como nós, ainda precisam reencarnar. Então, nesse período que existe entre uma encarnação e outra, nós chamamos de erraticidade. Né? A erraticidade, então, contempla este intervalo em que nós, enquanto espíritos, né, ficamos no mundo espiritual, no plano espiritual, nos preparando para essa nova existência. Então, somos espíritos errantes, porque ainda temos que nos melhorar. Precisamos ainda expurgar deficiências ou impurezas do nosso espírito, o que nós vamos conseguindo através destas inúmeras encarnações. Mas, dentro, ou neste período, melhor dizendo, neste período existente entre uma encarnação e outra, né, nós estamos, então, na condição de espíritos errantes no plano espiritual e, neste período, nós nos preparamos para aquela próxima existência. Né? E neste período, muitas coisas podem acontecer. E esse período, né, que separa essas duas encarnações depende do progresso espiritual já alcançado por aquele espírito, depende da natureza do mundo em que aquele espírito
vai encarnar, se ele é mais ou menos material, se este mundo é mais ou menos inferior, ou seja, se ele é superior, onde a matéria não oferece tanto obstáculo para a manifestação das faculdades espirituais, ou se o mundo em que este espírito está associado ainda é muito material como o nosso, em que os nossos corpos materiais oferecem uma barreira muito grande para a manifestação das faculdades espirituais. Né? Depende disso. Depende do livre-arbítrio, ou seja, das escolhas que o próprio espírito pode fazer. Se ele quer se preparar mais no plano espiritual para ter uma encarnação em que ele vai exercer uma determinada atividade, ou se prepara, né, com vias de passar por determinadas provações, né, ou situações que vão permitir o progresso dele, ou mesmo espíritos que não têm nem consciência da sua condição espiritual e que muitas das vezes têm uma determinada encarnação sendo imposta ali para eles, né, com vias de permitir que ele se desperte. Né, são as encarnações que nós consideramos como sendo compulsórias. Então, tem várias situações que vão influenciar neste período, na sua duração, bem como naquilo que o espírito faz neste intervalo. Né? Então, tem vários fatores que influenciam, né, esta condição na erraticidade. Vários. E é isso que nós vamos estudar. Qual é a condição dos espíritos errantes? Muito interessante esse assunto. Para dar também uma outra ideia, né? Por exemplo, quando nós estudamos, né, as obras do André Luiz, quando nós estudamos as obras do Manuel Filomeno de Miranda, que relata a vida no plano espiritual, quando nós estudamos, né, as obras básicas, por exemplo, O Céu e o Inferno, do Kardec, né? Quando a gente pega na segunda parte e a gente vê aquele tanto de relato que tem lá, espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos, né, em sofrimento, expiações terrestres, vários relatos dos próprios espíritos que estão na erraticidade e que relatam a sua condição, feliz ou infeliz, com relação àquela última existência em que eles viveram. Então, para nós, esta condição no plano espiritual não é mais uma suposição, não é mais uma ideia imposta, um dogma que foi imposto e que nós devemos aceitar. Não é mais uma ideia de uma pessoa qualquer. Não é a ideia de um único espírito. Isso não é uma teoria exclusiva de alguém. Por quê? Porque essa teoria ou esta conclusão, esta condição e aquilo que nós compreendemos do que é esta erraticidade da situação do espírito, que nada mais são do que a alma dos homens que viveram aqui na Terra, para nós aqui no nosso mundo, né? São eles mesmos que trazem o relato da sua própria situação e que explicam como eles se encontram. Eles nos esclarecem a respeito do quanto sabem, ou mesmo esclarecem de acordo com aquilo que sabem. E aí, o que nos faz pensar da nossa necessidade de avaliar o conteúdo recebido. Né? Então, assim, tem muita coisa a ser estudada. Porque aquilo que nós seremos lá no plano espiritual depende daquilo que nós construímos hoje aqui. Né? Não vamos virar seres diferentes daquilo que construímos dentro de nós. E é muito interessante de estudar isso, porque não sendo mais a teoria de alguém, mas sim o resultado das observações que foram feitas a partir das manifestações, né? Ou seja, a partir de fatos. Então, isso nos mostra a realidade. E quando nós pensamos, portanto, nesta realidade, quando nós então entendemos que é isso que nos aguarda, isso nos faz refletir naquilo que fazemos hoje. Né? E aí que existe, ou aí que está a grande questão, ou a grande importância do estudo dessas filosofias, como, por exemplo, a filosofia da doutrina espírita, né? Uma filosofia espiritualista, como Kardec traz na capa do Livro dos Espíritos, né? Mas essa doutrina espírita que nos esclarece tanto a respeito da condição que nos aguarda, né, neste plano espiritual, que nos dá uma ideia mais concreta do futuro da alma que sobrevive à morte do corpo, né, e que depende das suas próprias ações, da sua própria construção na sua existência atual. Olha que interessante. Né? E aí que nós vemos a justiça de Deus, porque aquilo que nos aguarda, mediante, inclusive, a própria observação, constatação da situação dos próprios espíritos, é que nós podemos ver que todos eles vão relatar que a sua condição, né, ela é uma consequência daquilo que eles trabalharam dentro de si. E mesmo aqueles, né, que ainda estão ignorantes da sua própria situação, chega um momento em que eles acordam para a realidade. Muitos arrependidos. Né? E eles, inclusive, relatam aquilo. Então, esse estudo, esse capítulo, ele é muito importante para nós, né? Muito importante, e nos esclarece muito. Então, a doutrina espírita, né, como nós estamos fazendo aqui, né, nesse estudo sequencial, ela vai nos esclarecendo cada vez mais, e isso nos consola muito, porque, à medida que nós compreendemos essas questões, também nós, trazendo esse conhecimento para o nosso íntimo, nós podemos avaliar aquilo que nós fazemos hoje, e entender que nós podemos, se nós não estamos ainda acordados para as boas obras, né, as boas obras dentro de nós, inclusive, nós podemos acordar para mudar essa direção que nós estamos dando. E nós teremos todo o mérito dessa nova escolha. Isso nos vai trazer felicidade, paz, a paz da consciência tranquila
referente, né, ao dever cumprido que nós tínhamos que fazer, né, das coisas que nós tínhamos que fazer, e mesmo também a felicidade de ter reparado ou de ter redirecionado esses ensinamentos todos. Jesus falava, Jesus trazia para nós, né, em todos os seus ensinamentos, né, mas lá atrás, muitos desses ensinamentos tinham que ter a sua limitação, né, de acordo com a forma como era apresentado, né, e não com relação ao fundo, mas sim com relação à forma, né, dado que as pessoas que ali viviam, nós que vivíamos, né, vivemos lá naquelas épocas, né, nós não teríamos a capacidade de compreender. Esse conhecimento todo ofuscaria a nossa capacidade de compreensão. Né? Nós ficaríamos aturdidos com tanta luz. E as coisas são reveladas de acordo com as nossas possibilidades. Mas ele havia dito que enviaria o Consolador para esclarecer e fazer relembrar as coisas que ele havia dito. E hoje nós estamos prontos para essas novas compreensões. Nos consolam muito, não é verdade? Então, para a gente começar aqui algumas questões, porque a gente vai fazer esse estudo em várias partes, como nós temos feito, né? Os capítulos estão sendo divididos em várias partes para que a gente possa trabalhar e compreendendo os conceitos, né? Sem pressa também, né? De avançar as várias questões sem aprofundar, né? Pelo menos um pouco nessas questões. Então, olha só, a alma, questão 223, reencarna logo depois de se haver separado do corpo, né? Olha só o que ele fala, os espíritos. Algumas vezes reencarna imediatamente. Porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Então, aqui não existe uma especificidade, né? Não está sendo taxativo não dizer, é depois de 10 anos, é depois de 1 ano, é depois de 50 anos. Não. Isso vai depender. Inclusive, pode acontecer de ter um reencarne, né, imediatamente. Olha só que interessante isso aqui. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Olha só que interessante, isso aqui é muito interessante. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal, né, o estado normal desses espíritos encarnados nesses mundos superiores, ou dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Né? E aqui então a gente precisa parar para entender um pouquinho melhor. Né? A gente tem vários exemplos sobre essa questão do tempo, né? Quando que encarna. E mesmo aqui na Terra, né, se a gente pega, né, o período em que os espíritos reencarnaram, nós temos relatos de espíritos que reencarnaram depois de séculos, né, a gente vai inclusive comentar sobre um deles, né, e também espíritos que reencarnam imediatamente, né, e muitas vezes, inclusive, a pedido deles, não apenas em questões compulsórias. Né. Eu me lembro do livro Ave Cristo, se eu não me engano, que é do Emmanuel, né? Mas, se eu não me engano, nesse livro Ave Cristo, né, eu não me lembro o nome especificamente ali do pai de um dos personagens, né, o pai que estava ali numa missão, né, ele encarnou, tentando auxiliar o filho dele, né, lá no começo há 2000 anos, né, auxiliar o progresso do filho dele, do espírito do filho dele, que havia sido filho dele em uma das encarnações. Né? Ele desencarna, né, na sua primeira existência, e logo na sequência, quando ele se vê no plano espiritual, ele já recobra ali, dada a sua superioridade espiritual, ele já recobra ali, a consciência de si mesmo, né? A perturbação espiritual dele foi muito rápida, né? Ele recobra ali a sua consciência e ele já pede para o superior hierárquico dele, né, espiritualmente falando, né, para que permitisse que ele reencarnasse e auxiliasse, continuasse auxiliando o filho dele. E ele consegue essa permissão. Muito interessante, ele é um exemplo só desta possibilidade de reencarnação imediata, inclusive quando o próprio espírito pede. Né? Muito interessante. Então fica a dica, né, desse livro do Ave Cristo ali, que compõe as 5 obras, né, daqueles romances clássicos do Emmanuel. Né? Muito bonito. Então, mas voltando aqui um pouco na questão como fala, dos conceitos básicos da doutrina, né, a gente vai focar nisso aqui. Ó. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Nos mundos superiores, quase sempre imediata. Por quê? Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase sempre de todas as suas faculdades de espírito. Olha só, isso é muito importante. A gente vai entender o porquê que isso acontece. Né? E aí, ele traz um outro conceito aqui, né? Sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Então, a gente vai precisar entender aqui um pouco, né? Não tão aprofundadamente, mas vamos falar um pouco sobre os sonâmbulos lúcidos. Né? Esse assunto aqui, ele está lá dentro, aqui do Livro dos Espíritos, né? Lá dentro do capítulo que fala sobre a emancipação da alma. Mas nós vamos trazer uma parte aqui do Livro dos Médiuns que nos auxilia a compreender estes conceitos também. Então, olha só, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, tem aqui, né, esse capítulo chama Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, tem lá nas instruções dos Espíritos, né, os limites da encarnação. São instruções que foram dadas aqui pelo Espírito de São Luís. Né? E essa parte aqui que a gente trouxe, auxilia muito a gente compreender o porquê que, nos mundos superiores, a matéria, sendo menos grosseira, né, ela oferece menos obstáculo à manifestação das faculdades do Espírito. Vamos ver aqui, ó. A pergunta que é feita nesse item 24 é: quais os limites da encarnação? Olha só. Ou seja, existe um limite, existe uma quantidade de encarnações que nós vamos ter, ou seja, nós vamos ter 50 mil encarnações, e aí então, né, acaba? É essa que é a pergunta. Né? E olha só, o que eles falam. A bem dizer, a encarnação carece, ou seja, né, tem falta, ou não apresenta, né,
de limites precisamente traçados. A encarnação não tem limites precisamente traçados se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Olha que interessante isso aqui, né? À medida que o espírito se purifica, né, o envoltório que constitui o corpo do espírito, né, ele vai se desmaterializando. Né? A gente está falando aqui do corpo mesmo, né? Do corpo assim como o nosso aqui. Nós estamos falando deste corpo. Este corpo passa pelas suas devidas transformações também. E quando nós estamos falando dessas encarnações e desses corpos dos espíritos, nós temos que considerar que estas encarnações se dão em mundos diferentes. Né? Porque se nós olharmos aqui para a Terra e pensarmos como que o meu corpo pode ser mais ou menos material do que o do outro, aqui nós vamos ter, em termos da materialidade do corpo físico, a mesma condição. Nós não estamos falando do perispírito, estamos falando do corpo físico. Nosso corpo físico vai ter as mesmas condições. Mas corpos menos grosseiros, menos materiais, né, são possíveis em outros mundos mais adiantados do que o da Terra. Né? Onde, se nós estivéssemos encarnados nesses mundos mais superiores relativamente à Terra, nós encontraríamos uma barreira, né, oferecida pelo nosso corpo material que seria menos grosseira se comparado com o que a gente tem hoje. Né? Então, este corpo menos material, que, né, está de acordo com o progresso espiritual alcançado por aquele espírito, né, oferecendo uma barreira menos grosseira, menos pesada, né, menos ofuscante para as faculdades do espírito, permite que estas faculdades se apresentem de uma maneira mais fácil ou mais patente, mais sem tantas dificuldades. Né? A apresentação das faculdades do espírito se torna mais fácil, ele consegue manifestá-las mais facilmente, porque o corpo físico não vai oferecer uma barreira tão grande quanto aqui na Terra. É isso que ele está falando, olha só. Se tivermos, né, aqui, a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Olha só que interessante, né? Olha só. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Olha só, é que a gente vê, né? Assim, a condição ainda relativamente muito inferior da nossa condição espiritual, dado que o nosso corpo físico ainda está muito sujeito a essas vicissitudes, ou seja, a essas dores, a essas condições que nos faz passar o corpo físico e a sua materialidade. Então, a gente inclui doenças, né, o próprio peso do corpo, a fadiga, né, o cansaço que o nosso corpo oferece para nós, a própria condição, como o Emmanuel fala, né, no livro Emmanuel fala sobre isso, né, a própria condição material do nosso corpo que nos impele a se preocupar muito e gastar boa parte do seu tempo, né, em busca das coisas que vão permitir o seu próprio sustento. A alimentação, as coisas materiais, né, o trabalho aqui com vistas à manutenção do nosso próprio corpo material, o que nos, não é que impede, mas é que nós temos um tempo que poderíamos despender, né, ou seja, redirecionar a busca das características mais espirituais, nós ainda temos que repartir esse tempo, essa energia, com coisas que são de cunho pura e exclusivamente material. O Emmanuel fala isso lá no livro Emmanuel. Né? Então, é muito interessante de ver isso, que a grosseria, né, ou seja, um corpo mais ou menos pesado e grosseiro, está de acordo com as necessidades do espírito. Então, para nós, que ainda estamos em um mundo de provas e expiações, o próprio corpo físico, sendo este fardo, né, este peso, e ainda nos fazendo passar por muitas vicissitudes, é um meio pelo qual nós conseguimos expurgar, incluindo através do sofrimento, né, que é fornecido, que é proporcionado por meio dessas vicissitudes, né, mas este é um meio que nos permite a purificação do nosso próprio espírito. Olha que interessante, né? Então, em grau mais elevado, ou seja, quando a gente já tiver alcançado um progresso espiritual, nós já estivermos em mundos mais adiantados do que o que hoje nós estamos, né? Este corpo é diáfano e quase fluídico. Né? Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Olha que interessante. Ou seja, é como se o nosso corpo físico, né, à medida que nós formos progredindo e alcançando novos mundos, mundos cada vez mais ou menos materiais, mundos superiores ao nosso, né? E que nos apresentaria, ou nos ofereceria corpos cada vez mais fluídicos, né? Chegaria em um ponto em que esse corpo material ele se confundiria com o próprio perispírito, que é sempre ali um meio pelo qual o espírito, que é o ser pensante, consegue a manifestação
né, da sua inteligência, né, e consegue atuar sobre a matéria. Né? Esse perispírito, então, ou na verdade o corpo físico, vai cada vez mais se aproximando da condição fluídica do perispírito. Olha que interessante. Né? Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste um invólucro apropriado à natureza deste mundo. Né? Então é aí que a gente entende que, sendo o nosso corpo físico cada vez mais sutil, né, nesses mundos, à medida que nós vamos progredindo de mundo, né, alçando novos voos nesse progresso espiritual, o corpo sendo uma barreira menor para as manifestações do espírito, então acaba que o espírito tem mais possibilidades das manifestações das suas faculdades de uma maneira mais completa, de uma maneira que ele tem acesso maior às suas faculdades espirituais. Ele consegue acessar e ele consegue manifestar as suas faculdades espirituais cada vez na sua completude, né, cada vez maior. Isso é muito interessante. Né? É isso que nós estamos vendo aqui. E quando nós estamos falando dessas possibilidades, né, e a cada vez que esses corpos vão ficando cada vez menos grosseiros, quer dizer, o espírito pode reencarnar quase que imediatamente, dado que o corpo físico não ofereceria nenhuma barreira para ele. Então seria cada vez mais como se ele estivesse no próprio plano espiritual. É o que ele falou aqui, né? Olha só. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as faculdades do espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Né? Muito interessante. E aqui só uma observação, olha só o que eles nos trazem aqui, ainda nesse item. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. O próprio perispírito torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos espíritos puros. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, esses últimos, né, não lhes ficam presos como nos mundos inferiores, ou seja, nos mundos mais adiantados, né, à medida que o espírito progride, né, e, por exemplo, considerando aqui esses espíritos puros, eles não são como nós, que ficamos ainda presos ao mundo em que nós nos encontramos. Considerando a nossa condição espiritual ainda relativamente muito inferior, nós ainda estamos sempre associados a um mundo específico e ir para um próximo, ou ir visitar, ou ir para um outro mundo, mesmo a fins de estudo, isso depende muito dos propósitos, se existe uma permissão para tal, e ele não tem uma liberdade, né, total, né, uma autonomia total para fazer isso. Depende. Ele não pode ir para um mundo muito, muito superior, por exemplo, mesmo que seja um espírito, né, aqui entre nós muito adiantado. Né? Então, esses espíritos que já alcançaram essas perfeições, ou essas condições mais perfeitas, né, do que nós, eles sim, eles têm uma liberdade cada vez maior. E os espíritos puros, eles podem ir a qualquer lugar. Né? Eles não estão presos a essas condições como nós estamos. Né? Então, o estado de desprendimento em que esses espíritos puros se encontram lhes permite ir a toda parte onde chamem as missões que lhes estejam confiadas. Né? Olha só, se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, do espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Aqui é só mais um ponto de vista com relação a essa pergunta, né? Ela poderia ser interpretada de diversas maneiras. Mas este último parágrafo aqui também é muito importante para que a gente possa compreender essa questão da erraticidade. Olha só, deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento. Né? Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos ditoso, ou seja, feliz, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Então, aqui a gente vê sempre o progresso espiritual como sendo a base, né, de todas as condições. Qual é o grau de liberdade? Qual é o grau de felicidade? Qual é o grau de conhecimento? Qual é o grau de possibilidades e faculdades espirituais? Isso tudo está ligado ao progresso espiritual alcançado. Isso, para nós, nos esclarece muitas coisas e nos traz também a ideia do esforço que nós temos que construir ou de fazer para que nós possamos cada vez mais avançarmos nesta marcha, né, de progresso. Né? E que depende de nós, depende de cada um de nós alcançar essas questões. Né? Ou seja, quero alcançar um novo mundo, né? Um mundo superior. O que eu tenho que fazer para isso? Tenho que trabalhar todas as minhas imperfeições. E se eu fizer o máximo que eu posso para que eu me livre das minhas imperfeições e consiga alcançar condições morais e intelectuais suficientes para entrar naquele determinado mundo, então, né, eu vou ter esse acesso, mediante, obviamente, a vontade de Deus, né, essa permissão, mas eu poderei, então, acessar esses outros mundos superiores. Do contrário, eu ficarei aqui, como ele falou, né, olha só, o espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento. Né? Então, a sua situação está ligada, ou está de acordo ali com o mundo que ele habita. Muito interessante, não é? A gente pensar sobre essas possibilidades. Então, isso que nós lemos nos esclarece um pouco sobre essa questão do tempo.
Porque de uma maneira positiva, né? À medida que a gente progride, então pode ser que esse tempo seja cada vez menor, porque a matéria ofereceria para aquele espírito, o reencarnante, né, quase nenhuma barreira. Então é isso que nós compreendemos a partir destes dois ensinamentos que nos são trazidos aqui nas obras básicas da doutrina espírita. Né? Uma outra coisa, né, que ele fala, que a gente precisa também esclarecer, talvez seja a dúvida de alguns, né, ele fala aqui, né, sendo o estado desse espírito, né, que tem a possibilidade da manifestação quase total das suas faculdades, das suas faculdades espirituais, quase que eu falei faculdades mediúnicas, né, das suas faculdades espirituais, né, nesses mundos mais adiantados, né, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. O que é esses sonâmbulos lúcidos? Né? Então, para estudar um pouco isso aqui, né, acho que vale a pena, é um assunto muito interessante, né, eu trouxe aqui uma parte do livro dos médiuns, que fala ali na segunda parte, né, dos médiuns. Está no capítulo 14, né, e fala aqui especificamente dos médiuns sonambúlicos. Né? E aí a gente precisa entender, então, o que acontece, né, quando, por exemplo, nós estamos sob o efeito desta condição que nós vamos chamar de sonambulismo, né, que seria um sonambulismo natural, ou, como Kardec nos traz também, né, ou provocado, que seria o magnético, né, em que aquela situação ela é provocada. Então, tem esse sonambulismo. Né? O que é esse sonambulismo? Para que a gente possa entender, é necessário que a gente consulte ali o capítulo que fala da emancipação da alma. Então, quando a gente dorme, né, quando o nosso corpo, né, ele está ali na sua condição de necessidade do repouso físico, né, o nosso espírito, pelo contrário, ele não tem essa necessidade desse repouso. Então, quando nós dormimos, o nosso espírito ele se desliga, né, ou vamos colocar assim, ele se emancipa, né, e ele ele sai do nosso corpo, né, temporariamente, porque nós vamos acordar e esse espírito ele vai voltar para o corpo, né? Mas ele tem um momento ali em que ele se emancipa, que ele sai do corpo. E ele recobra ali, momentaneamente, né, uma certa liberdade em que aquele espírito pode, né, ter maiores possibilidades de exercer as suas faculdades espirituais. Então, nessa emancipação, né, a gente pode, inclusive, utilizar outros termos, né? A gente pode falar assim, nesse desdobramento do espírito, né, em que ele sai ali momentaneamente do corpo, ele não se desliga por completo, porque do contrário nós teríamos a condição da morte do corpo físico. Né? Nós estamos sempre ligados ao nosso espírito enquanto nós estivermos vivos. Né? Tem lá esses fios fluídicos, né? Este cordão fluídico que a gente chama muitas vezes, né, de cordão de prata, né? Esse cordão fluídico que liga o nosso espírito ao nosso corpo físico. Mas nessa emancipação, o espírito ele recobra momentaneamente, né, algumas das suas faculdades e ele tem mais possibilidades de ter acesso às suas faculdades. Isso depende muito, depende do grau de purificação desse espírito, depende daquilo que esse espírito tem como desejos. Né? E quando ele está falando aqui sobre esses sonâmbulos lúcidos, nós estamos referindo à situação em que esse espírito, né, desdobrado, ali, né, emancipado, ele tem ainda mais liberdade e possibilidades de exercer as suas faculdades espirituais. Ele tem mais possibilidades de acesso às suas próprias faculdades espirituais. Isso é muito interessante. Então, essa condição de liberdade temporária, ela também guarda uma relação com as possibilidades do espírito, no sentido de que quanto mais acesso a essas faculdades, quanto mais possibilidades de acesso às faculdades do próprio espírito, que ali está no seu momento de liberdade, mais então ele tem a capacidade, a lucidez da sua própria situação e a possibilidade de exercer ali aquelas faculdades que ele tem. Por exemplo, pode ter acesso a conhecimentos do passado, ele pode ter uma completa consciência da situação em que ele se encontra, ele pode aproveitar dessa situação para trabalhar, né, pelo seu próprio adiantamento, ele pode auxiliar outros na condição de auxiliador, né, de ajudante ali no trabalho que é feito. Então, esta possibilidade de acesso às próprias faculdades do espírito, na qual, no desdobramento, né, ele tem maior consciência de si mesmo e as suas possibilidades se expandem um pouco mais, é nisso que nós estamos falando aqui sobre estes sonâmbulos lúcidos. Ou seja, é o próprio espírito, o nosso próprio espírito, que teria uma condição de lucidez em podendo ter mais possibilidades de exercer as suas próprias faculdades. Olha só o que o livro dos médiuns nos traz. Né? Pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica. Ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. Frequentemente, né? Nem sempre. Né? O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito, É a sua alma que, nos momentos de emancipação, que é o que nós estávamos falando, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos.
Então, aqui as suas possibilidades, as suas faculdades se expandiram. Ele percebe coisas que ele não conseguiria, né, quando estando no seu estado de vigília, que é aqui acordado, igual nós estamos, né? Olha só que interessante. O que ele externa, tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre a alma. Então, ele tem mais possibilidades, né? Ele tem mais acesso àquilo que ele mesmo construiu dentro de si enquanto espírito. Olha que interessante, é por isso que ele falou aqui, né? Sendo o estado normal daqueles espíritos que alcançaram naqueles mundos mais adiantados, no qual o corpo físico oferece uma barreira menor, né? Sendo o seu estado, o estado desses espíritos, né? O estado normal deles, sendo o mesmo da condição, ou semelhante, né? À da condição dos sonâmbulos lúcidos entre nós. Que seria isso, né? Seria estas maiores percepções, maiores possibilidades de acesso às faculdades do espírito, né? Os seus conhecimentos são mais dilatados, ele tem ideias mais claras da sua situação, mais justas, ele compreende melhor, ele tem possibilidades de ver, né, de sentir, de perceber coisas que em outra condição ele não conseguiria. Olha só, numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. Então aqui a gente consegue entender essa resposta que nos foi colocada aqui na questão 223. Né? Olha que interessante. Como esse assunto é muito legal, e a gente poderia pensar assim, mas você está falando aí de médiuns sonambúlicos, né? Qual que é a relação com isso, do que a gente está vendo? Então, para que não fique dúvidas, é preciso que a gente continue um pouquinho mais nesse assunto, que vale a pena, né? A gente está estudando aqui juntos, pouquinho a pouquinho, né? Olha só, o médium, ao contrário, então está falando assim, uma outra condição aqui, né? O médium não é isso que nós estamos falando. Aqui, né, a gente está falando aqui do sonâmbulo agindo sob a influência do seu próprio espírito. Olha só agora, o médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. Então a gente não pode falar que existe mediunidade, sendo que não tem um outro ser, ou uma inteligência outra, se manifestando. Porque a mediunidade, quer dizer, o médium, ele significa, ou ele corresponde a um meio pelo qual essa outra inteligência se manifesta, de alguma maneira. Né? Então o médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. É passivo e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium exprime o de outrem. Olha que legal, né? Acho que se eu for destacar aqui o texto, acho que vou acabar destacando tudo, porque é tudo muito interessante, né? Muito esclarecedor. Mas, o espírito que se comunica com o médium comum também o pode fazer como sonâmbulo. Dá-se, mesmo que muitas vezes, o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Olha que interessante. Quer dizer, o sonambulismo, né, nesse caso, que é uma condição mais perfeita da emancipação da alma, né, esse próprio espírito, né, tendo mais possibilidades, essas possibilidades, inclusive, o permite entrar em comunicação com outros espíritos. E aí, sendo um meio, ou agindo como um meio para que ele possa transmitir aquela comunicação que está sendo obtida através dessa relação entre o espírito, né, que está emancipado e um espírito desencarnado que está ali, né, sendo uma inteligência terceira, a comunicação entre os dois ela pode ser, então, transmitida, inclusive, para um mundo físico, o nosso mundo. Olha que interessante. Né? Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes. Podem confabular com eles e transmitir-nos os seus pensamentos. O que dizem fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais lhes é, com frequência, sugerido por outros espíritos. E aí Kardec nos traz, para ajudar a gente a entender, ele fala assim, aqui está um exemplo notável em que a dupla ação do espírito do sonâmbulo e de outro espírito se revela de modo inequívoco. Muito interessante, ele relata isso aqui com muitos detalhes aqui, né, ele traz essa história, mas lá no livro dos Espíritos ele já havia comentado sem entrar nos detalhes. Ele fala aqui, um de nossos amigos tinha como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos de inteligência muito vulgar e instrução extremamente escassa. Estava falando que assim, não era um rapaz com uma inteligência assim, muito grande, né, de destaque, né, aquela pessoa que, né, tem consegue falar de coisas muito profundamente, né, tem muitos conhecimentos. Ele está falando aqui que não é o caso desse rapaz. Entretanto, no estado de sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária, ou seja, o seu próprio espírito estava tendo acessos a conhecimentos que ele tinha já dentro do seu espírito. Veja como que o corpo material oferece uma barreira muito grande. No estado de vigília, ele não conseguia ter acesso a esses conhecimentos. Mas quando, na sua condição de sonâmbulo, em que o seu espírito, tendo maiores possibilidades de acesso aos conhecimentos que ele tinha adquirido por si próprio, e constituía a essência do seu espírito, né? Então, ele tinha outros conhecimentos mais vastos. Olha que interessante, né? Então, ele deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Excelia, sobretudo, né, acho que a pronúncia é essa, né? Excelia, né? No tratamento das enfermidades e operou grande número de curas consideradas impossíveis. Né? Então, aqui nesse caso, é importante também a gente mencionar também que ele está fazendo o uso do seu corpo também. Então, pode acontecer de haverem situações em que este sonâmbulo,
Ou seja, o espírito que se emancipou e que contém ali possibilidades maiores, né, uma lucidez maior, inclusive, né, conhecimento da sua própria situação, ele pode fazer, inclusive, o uso do seu próprio corpo físico. Ele pode fazer o uso do seu próprio corpo físico. Né? Foi assim que ele operou o grande número de curas consideradas impossíveis. Né? E aí, Kardec nos traz. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Olha só. Né? Não basta, disseram-lhe. Agora é preciso que indiques o remédio. E aí ele falou, não posso, respondeu. Meu anjo doutor não está aqui. E aí perguntaram para ele, quem é esse anjo doutor de quem falas? Né? E aí ele responde, o que dita os remédios. E aí as pessoas espantadas, né, perguntaram, mas não és tu, então, que vês os remédios? E ele responde, oh não, estou a dizer que é o meu anjo doutor quem nos dita. E aí Kardec nos esclarece, né? Muito interessante. Assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal era do seu próprio espírito, que para isso não precisava de assistência alguma. Era ele mesmo. Por isso, né, da gente considerar então esse sonâmbulo. A indicação, porém, dos remédios lhe era dada por outro, uma inteligência terceira. Não estando presente esse outro, ele nada podia fazer, porque estava fora dos conhecimentos que ele tinha, mesmo com possibilidades maiores de acesso à sua bagagem intelectual, né, do seu próprio espírito. Né? Quando só, ele era apenas sonâmbulo. Assistido por aquele a quem chamava seu anjo doutor, era sonâmbulo médium. Olha só que interessante. Então, nem sempre nós vamos ter a faculdade mediúnica associada a essa possibilidade sonambúlica. Nem sempre. Mas pode ser muito possível de que isso aconteça. Né? Então, ele resume aqui para nós. Né? A lucidez sonambúlica é uma faculdade que se radica no organismo e que independe em absoluto da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Isso para todas as faculdades mediúnicas. Porque as faculdades mediúnicas, elas se radicando no organismo, ou seja, o nosso organismo estando mais propício à manifestação das faculdades mediúnicas, né, que, para a grande maioria dos médios, né, foram concedidas como um empréstimo para que esses espíritos, muitas vezes muito endividados, pudessem trabalhar grandes equívocos do passado. E aí, ao invés de ser uma faculdade conquistada pelo seu próprio espírito, através de um grau de elevação, um progresso que já foi alcançado, esse espírito encarna com essa possibilidade da utilização de uma faculdade que lhe foi concedida por empréstimo para que coloque a favor do próximo. Né? Então, dai de graça aquilo que de graça recebestes. Essas faculdades, para a grande maioria dos médios, né? E mesmo aqueles, né, que têm essa faculdade, né, como sendo uma faculdade inerente ao seu espírito, né, temos que saber utilizá-las em favor do próximo e não com fins materiais, nunca. Né? Precisamos sempre estar muito atentos a isso. Pode, aqui continuando, né, pois um sonâmbulo ser muito lúcido e ao mesmo tempo incapaz de resolver certas questões, desde que o seu espírito seja pouco adiantado, ou seja, a lucidez está associada a essa possibilidade do espírito, né, ter mais acesso às suas próprias características, aos seus próprios conhecimentos, às suas próprias experiências. Então, desde que ele não possua aqueles conhecimentos, ele nada pode fazer. Então, a lucidez não se traduz como sendo o acesso de um espírito a algo que ele não possua. Não. Né? O progresso espiritual que cada um de nós construiu determina a bagagem, o acervo que nós podemos consultar dentro de nós mesmos. E quando, né, fora da matéria do corpo físico, né, que é o caso aqui do sonâmbulo lúcido, né, ele tem maiores possibilidades de acesso a esse acervo, porém esse acervo vai variar de acordo com aquilo que ele conseguiu construir neste progresso espiritual, né, que conta inúmeras existências para trás. Né? Então, ele fala, o que fala por si próprio pode, portanto, dizer coisas boas ou más, né, exatas ou falsas, demonstrar mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos processos de que use, conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. Isso acontece também com as manifestações mediúnicas. Né? O espírito comunicante, vamos supor que a gente tem acesso a uma psicografia, né? Ou mesmo, né, através da psicofonia, a gente então receba uma mensagem. Aquilo que nós estamos lendo ou ouvindo, né, ela carrega, essa mensagem, ela carrega um fundo de verdades, de conhecimentos, de experiências, que está de acordo com o grau de elevação daquele espírito. Né? Por isso que Kardec nos indica, né, nos assevera, né, para que a gente possa, para que a gente faça, né, quero dizer, sempre a avaliação do fundo da mensagem, né, aquilo que está sendo trazido como fundo de mensagem daquele espírito. Né, e que a gente não acredite em tudo o que nos é dito nessas manifestações, porque o espírito manifestante ele vai falar de acordo com aquilo que ele pode, e muitas vezes temos espíritos que vão querer trazer mensagens incorretas para nos enganar. Mesmo os de bom sentimento, né, ou seja, com boas intenções, nós também precisamos considerar e fazer a avaliação do grau daquelas instruções, porque pode ser que aquilo que ele esteja falando, mesmo com as melhores das intenções, esteja ainda muito limitado e não condizente com verdades. Né?
Então, é por isso, é como se fosse a comunicação que nós temos com qualquer pessoa na rua. Se nós formos perguntar algo para ela, ela vai responder algo para nós. Mas aquilo que ela responde, ou o relato que ela nos traz, as informações que ela nos traz, vai estar de acordo com aquilo que ela sabe, aquilo que ela conhece, aquilo que ela nos pode trazer. Que pode ser certo ou errado. Depende daquilo que ela tem como bagagem. Né? Então, para terminar essa parte, né, ele fala aqui: a assistência, então, de outro espírito, né, quando talvez esse sonâmbulo lúcido, né, não tenha acesso a informações, né, então, a assistência, então, de outro espírito pode suprir as deficiências. Mas um sonâmbulo, tanto como os médiuns, pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mau mesmo. Aí, sobretudo, é que as qualidades morais exercem grande influência para atraírem os bons espíritos. Então, veja, isso, o Livro dos Espíritos fala sonambulismo, item 425, e aqui, adiante, o capítulo sobre a influência moral do médium no Livro dos Médiuns. Muito interessante, né? Olha só quanta coisa que a gente consegue estudar a partir de uma única questão. Olha só, muito interessante, né? Aqui, eu também trouxe, né, a gente também trouxe, mas uma observação, né? Não vou gastar muito tempo aqui, não. Mas lá no Livro dos Espíritos, na parte 2, capítulo 8, também fala da emancipação da alma, no sonambulismo, a questão 434 fala assim: as faculdades de que goza o sonâmbulo são as que têm o espírito depois da morte? Interessante, né? Olha só. E olha a resposta: somente até certo ponto, pois cumpre se atenda à influência da matéria que ainda se acha ligado. Então, nós estávamos falando do sonâmbulo. É importante a gente lembrar que este sonâmbulo ele está sob o efeito do corpo material ainda. Então, a sua lucidez ela tem certos limites. E ela está sob a influência da matéria. Então, até certo ponto, nós podemos considerar que ele está numa condição como se ele estivesse após a morte do corpo físico, né? Nessa possibilidade maior de emancipação da alma. Mas a gente tem que lembrar que a influência da matéria ainda faz com que essas duas condições ainda não sejam iguais. Ou seja, na condição de espírito já desencarnado, né, que não está na sua condição de perturbação espiritual, né, ele tem ali maior lucidez do que esse espírito, ainda assim considerando, né, o grau de adiantamento dos dois espíritos. Né? Mas então, a gente tem que sempre considerar o grau de adiantamento dos dois espíritos. Né? Muito interessante. Para terminar o estudo de hoje, né, a gente vai falar sobre essa questão 224, né, em que eu vou deixar para a gente talvez estudar no próximo estudo, ou deixar para uma consulta mesmo, né, para que vocês também possam estudar essa parte, que é muito interessante, né? Mas eu vou fazer só a questão 224, a gente só vai passar por ela, e aí eu deixo aqui como convite para que a gente possa ler, né, o céu e o inferno, na segunda parte, tem lá os exemplos, né? No capítulo 8 tem expiações terrestres, né? E aí eu não consigo pronunciar esse nome. Simel, não sei como que pronuncia este nome. Mas por que nós estamos falando desse caso aqui especificamente? Pode ter vários outros, obviamente, mas aqui é de uma encarnação em que o espírito desta Simel Sigol, que eu não sei a pronúncia correta, ele encarna depois de 3 séculos e meio. Eu até fico com um pouco de dúvida, porque uma hora ele fala 3 séculos e meio, depois ele fala 2 séculos e meio. Então eu não tenho certeza se foi um erro de digitação ou o que aconteceu. Mas tem essa diferença, eu não entendi muito bem, mas independente disso, né, vamos colocar o menor dos valores, né, 2 séculos e meio. Então depois de 2 séculos e meio, na erraticidade ele encarna, para mostrar para a gente que pode ser mais de séculos. Né, 2 séculos e meio são 250 anos. Né, e se for 3 séculos e meio, 350 anos. Bastante coisa, né? E aí é interessante que lá, ele também, na sua encarnação, ele exerce o seu livre-arbítrio para escolher algumas provações que ele deveria passar para resgatar dívidas que ele contraiu na sua última existência. Por isso que a gente está falando aqui das expiações terrestres, né? E aqui é interessante porque nós vemos que existe também o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de escolha do espírito, mediante, né, as escolhas que faz para suas próprias encarnações também. Né? Existe essa possibilidade. Né? Na nossa atual condição, dependendo do nosso grau evolutivo, é possível que a gente possa vir a fazer escolhas. Porque lá na erraticidade, nesse período que separa uma encarnação da outra, nós estudamos a nossa própria condição, a nossa condição espiritual, e nós conseguimos ter uma melhor visão, um melhor entendimento daquilo que nós precisamos trabalhar em nós, que vai nos garantir uma felicidade cada vez maior. Né? Então a gente sabe, olha, eu preciso trabalhar a questão de resistir a essa determinada tentação, né? Uma impureza que eu tenho, um vício, vamos colocar assim. Então eu gostaria de nascer nessa determinada situação para que eu possa ser provado, que eu posso vencer essa condição, ao mesmo tempo que eu auxilio o meu progresso e também sirvo como exemplo ali para os outros. Né? Então, posso escolher isso. Né? Pode ser que essa pessoa, esse espírito encarnante, falhe na sua aprovação. Ele não falharia se fosse um espírito puro. Né? O Kardec traz isso. Né? Pode um espírito falhar na sua missão? A gente não está falando da aprovação aqui, né? Mas da missão. Né? Pode, se não for um espírito superior. Né? Então, na questão 224, ele fala assim, né, que é a alma, então, no intervalo das encarnações, como nós já estudamos, né, espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. Esse esperar aqui, né, é com muito trabalho, se ele quiser. Com muito estudo, se ele quiser.
mas ele pode se rebelar, estacionar e aí apenas esperar, realmente, até que a encarnação se apresente para ele de uma forma impositiva. Né? Quanto podem durar esses intervalos? Né? Desde algumas horas, como nós falamos, né, até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá de volver, ou seja, de voltar a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Olha que interessante. Mesmo que a gente, né, tenha ali espíritos desencarnados que são rebeldes, que são ignorantes das suas próprias condições, como a justiça divina, a bondade e a misericórdia divina nos oferece sempre novas oportunidades, mesmo para esses espíritos, né, ignorantes da sua própria situação, eles também vão ter, né, oportunidades de se melhorar. Como tudo na natureza progride, esses espíritos também vão melhorar. Isso nos auxilia também a entender a condição dos nossos irmãos que estão ao nosso redor, né? Inclusive, dentro das próprias reuniões mediúnicas, são todos irmãos, encarnados e desencarnados, passando por desafios que estão promovendo a sua purificação, o seu aprendizado, mesmo que a gente tenha muita dificuldade de entender, e que todos nós estamos progredindo. Né? Então, última questão aqui do nosso estudo de hoje. Essa duração, então, depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do seu livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre pode efetuar-se com proveito. Né? Então, essa duração depende da vontade do espírito ou pode ser imposta como expiação? Olha só, ele fala, é uma consequência do seu livre-arbítrio. O espírito que ficou 3 séculos e meio, numa condição, por exemplo, de rebelde, ou que não quis, né, se melhorar, que não quis mudar o seu proceder, que não quis mudar a sua vontade, os seus pensamentos, ele está exercendo o seu livre-arbítrio. Porque é ele que ainda está com o seu coração endurecido, né, com o seu espírito endurecido. É ele que está fazendo uma escolha ali também. Então Deus deixa essa possibilidade da nossa escolha. Até que o sofrimento que esse espírito está sentindo é tão grande que ele não tem mais para onde recorrer. Né? Então a gente pega lá o primeiro capítulo do Nosso Lar, né? O André Luiz, ele relata a sua própria situação quando ele se desperta ali no umbral. Né? Primeiro ele fala que ele não sabe quanto tempo que durou essa transição, né, do corpo físico para esse plano espiritual, mas ele já sabia que ele não pertencia ao mundo dos vivos. Ele fala, né, eu já sabia que eu não pertencia ao mundo dos vivos. Né? E ele ali permanece, né, por muito tempo. Depois, no decorrer dali do livro, nos primeiros capítulos, ainda fica claro para a gente que ele permanece lá na condição, né, de suicídio inconsciente, né, por 8 anos consecutivos. Né? Mas ele fala ali do momento em que ele é resgatado. Ele passou por todas as dificuldades, todas as situações, passou fome, passou frio, passou medo, né? Tinha aqueles espíritos que seguiam ele, né? Atormentavam ele pela sua condição, né, de morte. Né? E ele ali, naquele sofrimento todo, chega um momento que ele não tem mais o que fazer, para onde recorrer, e ele mesmo fala, né? É como se fosse o último, né, a última esperança dele ali, o último sentimento que ele tinha, a última força que ele tinha, e ele pega e faz uma oração. É ele que escolheu fazer essa oração. Ele que quis terminar a sua condição porque ele já não aguentava mais. Então ele pede auxílio e ele é auxiliado. Né? Então é aí que a gente está vendo que essa duração é sempre consequência do livre-arbítrio, né, do espírito. Obviamente vai ter condições em que o espírito está tão ignorante da sua própria situação, ou mesmo né, no próprio desenvolvimento do princípio inteligente, né, em que, nesse processo de individualização, esta encarnação ela precisa ser colocada, ainda o livre-arbítrio não se desenvolveu ainda. Aqui a gente está falando de quando nós já estamos na possibilidade do exercício do nosso livre-arbítrio. Né? E aqui é sempre uma consequência do livre-arbítrio. Vai chegar, então, situações em que aquele espírito, mesmo se rebelando, ele vai sentir a necessidade de encarnar. Né? E a encarnação, para terminar o nosso estudo, o que vai acontecer? Vai sempre oferecer para ele um novo recomeço, uma nova possibilidade, né? Um começo do zero. Tanto é que a gente nem lembra daquilo que aconteceu nas existências passadas. É um corpo que, ainda que sendo muito material, e essa materialidade é necessária nesse momento, porque a gente, se esquecendo das coisas que fizemos para trás, porque o nosso corpo é muito material, oferece uma barreira muito grande para o nosso espírito, o exercício das suas faculdades na sua plenitude, né, essa barreira é importante, primeiro de tudo, por conta do esquecimento do passado. A gente traz as nossas imperfeições como maneiras instintivas, como más tendências, como comportamentos e características a serem trabalhadas. Mas a gente não se lembra de um passado tenebroso que a gente teve. E esse esquecimento que nos permite a reparação, nos permite um novo começo. Olha como que a sabedoria divina é incrível, né? Então, meus amigos, a gente fica por aqui hoje, né? Foi um estudo até um pouco grande, talvez, mas acho que vale a pena, né, a gente estudar, aprender, né, aos pouquinhos, né? É muito interessante. Mas agradeço a todos por acompanharem o estudo, né, terem chegado até o final desse estudo com a gente. Né? Agradecemos a Deus, antes de tudo, a Jesus, que nos oferece essa oportunidade bendita de aprendizado,
e aos nossos bons espíritos, os nossos amigos que nos amparam sempre, né? Nos auxiliam em todos os momentos a permanecermos firmes no bom caminho. Né? Então, muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, que Jesus abençoe a todos, e até o nosso próximo estudo.